Entrevista. Por conta da crise financeira agravada pela pandemia do novo coronavírus, muita gente teve que adiar ou até mesmo desistir do sonho da casa própria. O ano atípico pegou muitos de surpresa e aumentou o número de pessoas que compraram, por exemplo, um imóvel na planta e tiveram que desistir. Sobre o distrato imobiliário, nós conversamos agora com o advogado Marcelo Benevides. Marcelo, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Primeira Página. Muito bom dia. Eu é que agradeço aí o convite e fico muito feliz. Bom dia, doutor Marcelo. Desde janeiro do ano passado, há novas regras para o distrato. O que de mais importante mudou? E essa pandemia trouxe alguma possibilidade para que essa negociação seja menos dolorosa para quem teve de interromper esse grande sonho, Marcelo? Sim, a grande questão que com a nova lei que passou a vigorar em janeiro de 2019, a chamada Lei do Distrato Imobiliário, é que as questões relacionadas ao percentual de multa ficaram bem definidas. Antes, isso era um pouco, vamos dizer assim, solto, não era algo bem ajustado. Com a lei era algo questionável. Era questionável. Alguns juízes entendiam que deveria ser devolvido 85%, outros 90%, e com a lei do distrato fixaram-se 2 pontos de devolução: 50% quando é um patrimônio de afetação, que é um contrato um pouco mais amarrado, que dá inclusive mais segurança ao consumidor, e 75% quando esse pedido de desistência da compra do imóvel ele é feito pelo consumidor. Ele tem a intenção, o comprador ele quer desistir, ele não quer mais continuar com o negócio. E realmente o que você falou é uma verdade. Com a pandemia houve aí um grande aumento de famílias endividadas. Então muitas pessoas que fizeram esse investimento, elas tiveram que recorrer ao distrato para poder regularizar essa situação. E além do distrato, o artigo 478 do Código Civil, ele também permite, porque ele fala em situação imprevisível, né? E a pandemia é uma situação imprevisível, né? Uma situação que era impossível de se prever, né? Era um fato extraordinário. Então, o artigo 478 do Código Civil, ele também permite aí o pedido de distrato, né? Em razão da pandemia, ele ajuda, vamos dizer assim. Quando a gente falou sobre a sua participação aqui no programa, muitos ouvintes mandaram, né, algumas dúvidas, algumas perguntas, e a Cláudia Montenegro, do bairro de Laranjeiras, pergunta o seguinte: é possível realizar um distrato imobiliário de imóveis financiados? Olha, essa pergunta eu vou ter que responder sim e não, né? Cada caso é um caso. Por exemplo, com a Caixa Econômica Federal, se a gente estiver falando de imóveis relacionados ao programa Minha Casa Minha Vida, esse pedido de desistência do financiamento, ele é improvável, para não dizer quase que impossível. A Caixa Econômica Federal, ela editou uma portaria de número 488 que permite a desistência por parte do comprador. Porém, na prática, o que a gente vê na Justiça é que a Justiça Federal ela não permite esse distrato quando a Caixa Econômica ela já está envolvida. Então, o que o consumidor ele deve fazer nos casos de programa Minha Casa Minha Vida? Antes dele assinar com a Caixa Econômica, ele deve avaliar se realmente esse contrato, ele deve assumir esse contrato. Porque depois que ele assina com a Caixa Econômica, tudo fica muito mais difícil. Agora, se tratando de contratos de financiamento imobiliário com outras instituições financeiras, aí as coisas ficam muito mais fáceis, inclusive com a própria construtora. Por quê? Porque a Justiça Estadual, que é que vai julgar esses casos, ela julga favorável ao consumidor, né, ao comprador, aquele que pretende desistir, né? Então há essa grande diferença, por isso que no início eu falei que a resposta seria sim e não. Mas, como eu te disse, cada caso é um caso que precisa ser analisado. O Rômulo Ribeiro, da Tijuca, pergunta o seguinte: meu imóvel foi comprado na planta e não ingressei em financiamento. É possível devolvê-lo através do distrato? Sim, Rômulo, é perfeitamente possível devolver esse imóvel utilizando, se você comprou a partir de janeiro de 2019, vão incidir as regras já
da nova lei do distrato. Isso é até uma coisa importante de ser dita, né? Porque a lei do distrato, ela só começa a valer, a ser aplicada nos contratos após o ano de 2019. Aí, se o meu contrato ele for de 2018, vai valer o entendimento jurisprudencial de que, nesses casos, a devolução, quando parte do comprador que quer desistir, é de 80%. Tá? Esse é o 80% que ele vai receber de volta. A multa vai ser de 20%. Então, pra gente encerrar, doutor Marcelo Benevides, deixa uma dica, por favor, para os nossos ouvintes, de uma maneira geral, né, em relação ao distrato, como negociar isso, nesse momento, principalmente de pandemia. Olha, assim, tanto nesse momento de pandemia, como em qualquer outro, o importante realmente é notificar a construtora, né? Se você fez essa compra com uma construtora, se você ainda não assinou com o seu financiamento, ou se o financiamento ele não foi aprovado, isso acontece muito, notifique formalmente a construtora através de um e-mail, através de uma carta registrada, mas tenha um documento em mãos comprovando que o seu interesse é de rescindir o contrato, na verdade a palavra nem seria rescindir, seria a resolução do contrato. Então é importante que isso seja feito, porque isso dá garantias depois ao consumidor, ao comprador do imóvel, para que ele não seja cobrado de condomínio, para que o contrato não continue sendo cobrado dele, para que ele não tenha um nome negativado e principalmente para que ele não venha aí sofrer uma execução desse contrato e aquela pessoa que teria alguma coisa a receber acaba sendo devedora da construtora. Então é muito importante que haja essa notificação. Advogado Marcelo Benevides, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Primeira Página. Volte mais vezes. Imagina, eu é que agradeço aí. Um abraço e excelente dia a todos. Excelente dia, tchau, tchau. Obrigado, Marcelo, pela sua participação aqui na 94 FM. Sempre uma entrevista para tirar as dúvidas dos ouvintes da rádio, para compartilhar e vocês ligados com a gente, ficar sabendo de tudo. Tudo que